Olá! O nosso objetivo a partir desse encontro é utilizar 10 capítulos, pelo menos, para explicar o que é de fato essa reforma da Previdência e o quanto ela atinge o conjunto dos brasileiros. Eu entendo que o primeiro passo para refletirmos sobre isso é entender, aqui no Brasil, como funciona a Seguridade Social. A Constituição Brasileira de 1988, ela é considerada a Constituição cidadã. Por quê? Porque ela universaliza direitos. E a Seguridade Social é a expressão desta universalização de direitos. Por isso, previdência, assistência e saúde estão exatamente dentro desse conceito de Seguridade Social. A previdência garantir o futuro da população, os seus direitos como aposentado. Afinal de contas, na velhice, ele precisa ter alguma garantia que não seja ficar morando com a sua família, como de fato ocorria em momentos anteriores a isso. A assistência, e aí sim é uma grande revolução da nossa Constituição, parte do princípio, você tem que ter uma sociedade que garanta a qualidade de vida a seus cidadãos e cidadãs, de tal maneira que na situação de miséria lhe seja garantido o mínimo para sobreviver e ter dignidade. E principalmente a universalização da saúde. No Brasil, nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é modelo em todo o mundo e é algo revolucionário. O outro debate que se faz ao entender como funciona esse tripé da Seguridade Social é como funciona o pagamento disso, como que é o modelo de repartição e que financia esse tripé da Seguridade. É muito comum ouvirmos por aí que a Previdência está quebrada, que o modelo de Seguridade Social não se mantém em pé e não se autofinancia. Isto não é verdade. A Constituição, quando aprovou esse modelo, também aprovou o modelo de financiamento. E hoje ele se dá de várias maneiras e é a soma disso que garante o financiamento da Seguridade. Vamos pegar o exemplo do dia a dia. O que garante o financiamento direto da Seguridade Social? Primeiro, de quem é empregado, o desconto do seu salário. Isso se dá pelo INSS. O empregador também desconta uma parte. Hoje, em média, 20% da folha de pagamento soma-se aquilo que é descontado do empregador. Essas duas formas são as formas diretas entre empregador e empregado que contribuem para a Previdência Social. Além disso, foram criados também, e de forma indireta, porque toda a sociedade paga, outros tributos, como, por exemplo, o COFINS, que é a Contribuição de Fim Social, a Contribuição Social do Lucro Líquido, o PIS, que é o Programa de Integração Social, parte das verbas arrecadadas nas loterias e também no PASEP. Então, na verdade, quando você tem um modelo de seguridade, você tem um financiamento que chama-se solidário, onde empregadores, empregados e o conjunto da sociedade participa e garante o seu financiamento. Por isso é que nós costumamos dizer que não há déficit. Por quê? Porque o que se arrecada e o que é contribuído é o suficiente para financiar todo esse projeto. O governo afirma, em dados recentes, que o déficit é de 195,2 bilhões de reais. Na verdade, os dados do dia a dia mostram que isso não é real. A Seguridade Social tem se mantida, ao longo dos anos, bastante superavitária. Em 2005, por exemplo, o superávit foi de 72,7 bilhões. Em 2010, 53,9. Em 2012, 82,8. Em 2015, 11,7. Um pouco mais, um pouco menos, o importante é a Seguridade Social tem uma política de autofinanciamento e, principalmente, temos que destacar, ela é superavitária. Ela paga a conta e sobra um pouco. Um outro dado importante, quando se pensa em especial na Previdência, é a população alcançada pelo INSS. Hoje, 35 milhões de trabalhadores são atingidos pelo INSS. Se você pensar que pelo menos 3 pessoas em cada lar somam-se a esses trabalhadores, a Seguridade Social alcança pelo menos 105 milhões de pessoas. Então vejam, nós temos aqui uma universalização de direitos e um financiamento que é suficiente para atender quase metade da população brasileira. Agora, é importante perceber como funciona isso não só no Brasil, mas também no dia a dia, no seu município, em cada estado da União. Eu quero apresentar para vocês aqui uma relação importante de dados que nós obtivemos junto ao Ministério da Economia. E como se dão esses dados?
Olhe, se você pegar os valores da aposentadoria rural, a aposentadoria urbana, e pegar também os benefícios de pagamento continuado que são pagos para determinado município, e você comparar com o que o município arrecada via fundo de participação dos municípios, mais que recebe ISS-QN, mais IPTU e os royalties que esses municípios recebem advindo de alguma vantagem que esse município tenha e que o governo repasse ou não repasse esses municípios. Vou dar um exemplo de uma grande cidade do estado do Paraná, Maringá. Maringá é a terceira maior cidade do estado e a receita do município, com seguridade, portanto, aposentadoria urbana, aposentadoria rural e mais benefícios de pagamento continuado, o ano passado, 2018, atingiu 1,1 bilhão de reais. Já a receita proveniente do Fundo de Participação do Município, ISS-QN, IPTU e royalties chegam na casa de 393 milhões. É espantosa a diferença. E olha que Maringá tem uma grande receita própria. Imagine você pegar, por exemplo, Sarandi, que é conurbada à cidade de Maringá, uma cidade que tem uma renda muito menor, e a receita com a Seguridade Social foi, em 2018, de 163 milhões de reais. Já as receitas advindas do município, 53 milhões. Paysandu, que também é uma cidade conurbada a Maringá, uma cidade que nós chamamos de satélite, porque as pessoas moram em Paysandu, mas acabam gastando e trabalhando em Maringá, 94,5 milhões, o ano passado, de 2018, foi arrecadado com Seguridade Social. Esse dinheiro foi gasto na cidade, pelos aposentados, pelas pessoas que recebem os benefícios sociais. 94 milhões. Já a cidade arrecadou, no seu dia a dia, com seus impostos, apenas 27,8 milhões. Esses dados servem para entender que, caso nós tenhamos uma reforma da Previdência no modelo que foi apresentado até agora, onde o BPC cairá de um salário mínimo para R$ 400 reais para os nossos idosos, onde os benefícios previdenciários serão cortados, onde o valor das aposentadorias serão reduzidas ao máximo e será muito mais difícil de obter essa aposentadoria. Um outro aspecto importante, como nós iremos trabalhar mais tempo para nos aposentar, não ocorrerão novos concursos, não ocorrerão novas contratações da iniciativa privada. Isso implica que todo esse recurso que gira na economia do município não existirá. Se não existir esse município, esses municípios fecharão. Talvez municípios, no caso do Paraná, como Maringá, Apucarana, Campo Mourão e outros, que são cidades maiores e têm até uma economia que consegue girar em torno de si mesmo, terão sobrevivência, mas viverão uma situação de muita miséria. Já os pequenos municípios, aqueles que vivem quase que integralmente da Seguridade, deixarão de existir. Esta é a reforma da Previdência que Bolsonaro quer aplicar para o Brasil. E nós não podemos admitir que isto ocorra. Por isso, quando nos indagam por que nós somos contrários a essa reforma, nesse nosso primeiro encontro, já podemos afirmar, porque ela destrói não só a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, mas destrói a capacidade dos pequenos municípios sobreviverem e dar condições mínimas daqueles que nele habitam. Um grande abraço e voltamos a conversar no próximo encontro.